Essa aqui é a história do Léo, mas na verdade é a história de uma grande ilusão financeira. Uma narrativa sobre como um rebelde de camiseta roxa foi forçada, lenta e brutalmente a vestir a gravata do sistema que um dia ele prometeu destruir. Bom, vamos começar com a pergunta que deveria ter tirado o sono de muita gente. Aquele aplicativo roxinho, onde o Léo guarda a reserva de emergência, era de fato um banco? A resposta é um categórico e sonoro não. E entender o porquê disso é a chave para a armadilha que estava prestes a fechar. Por mais de uma década, o Nubank não jogou o mesmo jogo que os outros. Ele jogou com uma vantagem, com os códigos, sabe? Com os atalhos. Ele operava sob o disfarce super conveniente de fintech. Usava uns nomes técnicos tipo instituição de pagamento para dizer uma coisa muito, mas muito simples. Olha, eu te ofereço tudo que um banco oferece, só que sem carregar aquela âncora regulatória de um banco de verdade. Ok, vamos mergulhar nisso aqui. De um lado, a gente tinha regras super leves e impostos baixinhos. Do outro, aquela rigidez toda, a carga tributária que simplesmente esmaga os bancões. Era o sistema financeiro, só que com os cheat codes ativados. Uma vantagem desleal, para ser sincero, mas genial. E funcionou. Nossa, como funcionou! Hoje, em 2026, estamos falando de mais de 110 milhões de clientes só no Brasil. O Léo é um deles. Só que o sistema, ele não gosta de quem burla as regras por muito tempo, né? Ele observa, espera e então ele age. E foi exatamente o que aconteceu. A máquina estava imprimindo dinheiro. Então, por que mudar? Simples. Porque o sistema, de repente, botou uma faca no pescoço do rebelde. Tudo começou com uma canetada do Banco Central. Uma resolução que à primeira vista parecia inofensiva. Só pode usar a palavrinha bank no nome quem tem licença bancária completa. Parece só um detalhe técnico, não é verdade? Mas não era. Aquilo ali foi um ultimato. Basicamente, o Banco Central disse: ou muda de nome e joga no lixo uma década de construção de marca, incinerando bilhões em valor, ou entra para o clube e assume o peso de toda a nossa burocracia. O Nubank não teve muita escolha. E é exatamente aqui que a ingenuidade do Léo se torna perigosa. Porque muita gente pode achar que isso é só papelada, coisa de engravatado, mas o que vem agora é matemática pura, fria, brutal e inevitável. Olha só, operando como fintech, com todos aqueles atalhos, o Nubank pagava mais ou menos uns 9% de impostos sobre o lucro. Um número leve, bem ágil. Agora, ao ser forçado a vestir o terno de banco de verdade, essa taxa ela não sobe, ela é catapultada, ela explode para até 45%. O que esse gráfico mostra, de forma brutal, é a física mais básica do capitalismo. Pensa bem, quando os custos de uma empresa multiplicam por 5, para quem vai essa conta? Ela é repassada? Ela sempre é repassada para o cliente, para o Léo, para todo mundo. Então o ponto central é esse, a festa acabou. É claro que não vão sair anunciando tarifas amanhã de manhã para não criar pânico, mas o modelo de negócio, a base que sustentava o tudo de graça, foi fundamentalmente quebrado. Mas calma, nem tudo é perda. Virar banco é tipo um pacto. O Nubank ganha mais poder, mas paga com a alma rebelde. E o cliente, como o Léo, ganha mais segurança, mas paga com a agilidade que tanto gostava. Para a empresa, o que significa? Mais poder de fogo para dar empréstimo, mas o custo é o peso da burocracia. E para o cliente, para o Léo? A chance de limites maiores, mais proteção para o dinheiro, mas o custo é aquele aplicativo que, inevitavelmente, vai ficar mais lento, mais complexo. Sim, existem ganhos. Claro, o limite de crédito do Léo, que estava travado há anos, quem sabe finalmente sobe. Novos produtos podem aparecer e o dinheiro entra de vez debaixo do guarda-chuva do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. A competição força todo mundo a ser um pouco melhor. Mas o preço a se pagar é alto. Aquele aplicativo super rápido que resolvia tudo? Pois é, ele vai começar a engasgar com a burocracia. O DNA de inovação vai ser testado contra as amarras do compliance. E, obviamente, a gratuidade vira uma lembrança, uma memória distante. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Significa o fim de uma era. Essa conversão do Nubank marca o amadurecimento, talvez o amadurecimento cínico e inevitável do capitalismo. Aquela startup que desafiou os engravatados da Faria Lima não existe mais. No lugar dela surge uma instituição que agora é parte do clube. O rebelde foi simplesmente domesticado, foi assimilado. E isso tudo ilustra da forma mais brilhante a lição mais dura de todas. No final do dia, não importa se o nome é fintech ou banco.
O sistema sempre vence. E o Léo? O que fazer agora? Aprender a jogar o novo jogo. Primeiro passo, parar de ser torcedor. Banco não é time de futebol. Nubank não é um amigo, é um negócio. Segundo, reavaliar tudo. Ficar de olho nos custos que vão sim aparecer. E terceiro, fundamental, diversificar. Nenhum patrimônio deveria ser refém de um único aplicativo. A questão final, aquela que o Léo agora se faz toda noite é esta. O dinheiro que deveria garantir liberdade está, na verdade, aprisionado, refém de uma única marca, de uma única gravata roxa que agora aperta o pescoço